Bom dia, alunos do SET Exíquio de Souza Brito. Aqui quem fala é a professora Fernanda Menezes. Estou aqui hoje para mais uma aula de Química, onde nós vamos continuar o conteúdo de cinética química. Então, hoje nós vamos falar sobre a lei da ação das massas ou lei da velocidade da reação. Essa lei relaciona a rapidez de uma transformação química com as concentrações dos reagentes em quantidade de matéria, mol por litro. Pode ser enunciada da seguinte maneira: a taxa de desenvolvimento ou velocidade de uma reação química a uma dada temperatura é diretamente proporcional ao produto de uma constante pelas concentrações dos reagentes, em quantidade de matéria, elevadas aos seus respectivos expoentes, determinados experimentalmente. Então, é diretamente proporcional ao produto de uma constante pelas concentrações dos reagentes. Então, o que nós vamos utilizar aqui? Nós vamos utilizar uma constante e a concentração dos reagentes. Por exemplo, considere a reação genérica a seguir. Então, nós temos aqui uma reação genérica formada por A mais B, que são os reagentes, C mais D, que são os produtos. Digamos que nós aumentemos a concentração dos reagentes A e B. O que acontecerá com a velocidade da reação? Bem, como a quantidade de partículas dos reagentes irá aumentar no mesmo espaço, haverá mais choques efetivos entre elas, que resultarão no aumento da taxa de desenvolvimento da reação, ou seja, sua velocidade irá aumentar. Portanto, a velocidade da reação é diretamente proporcional à concentração dos reagentes. Então, a velocidade da reação é diretamente proporcional à concentração dos reagentes, que aqui na nossa reação genérica seria A e B. Porém, isso também vai depender da temperatura. Por isso, temos a seguinte equação matemática que representa a lei da velocidade da reação. Então, aqui nós temos a lei matemática que representa a velocidade da reação. Nós podemos utilizar o termo velocidade ou taxa de desenvolvimento. Então, a velocidade vai ser igual a constante K vezes a concentração de A vezes a concentração de B, em que V é a velocidade da reação, ou posso utilizar também a taxa de desenvolvimento, que vai dar no mesmo. K é a constante, que só depende do valor da temperatura, e alfa e beta, que são aqui os expoentes, são expoentes determinados experimentalmente. Então, eu só posso determinar esses expoentes experimentalmente. Reação elementar. Então, nós temos dois tipos de reação, a elementar e a não elementar. Vamos falar um pouco agora sobre a elementar. Quando a reação química se desenvolve em uma única etapa, quando eu tenho apenas uma única etapa, dizemos que a reação é elementar. Então, sempre que uma reação química se desenvolver em uma única etapa, ela será uma reação elementar. Numa reação elementar, os expoentes a que devem ser elevados às concentrações em quantidade de matéria dos reagentes na expressão são os próprios coeficientes dos reagentes, na equação balanceada. Assim, se a reação
for aqui como essa reação genérica, A mais B formando C mais D, for elementar, a expressão de taxa de desenvolvimento ou velocidade será dada diretamente pela expressão. Então, eu tenho a taxa de desenvolvimento ou velocidade vai ser igual a constante vezes a concentração do reagente A elevado ao seu coeficiente, que é o que está aqui do ladinho do A, vezes a concentração do reagente B elevado ao seu coeficiente, que é o que está aqui do ladinho do B. Então, eu posso utilizar o termo taxa de desenvolvimento ou velocidade. Por exemplo, considere a reação elementar de neutralização entre o cátion hidrônio e o ânion hidróxido formando a água. Então, nós temos aqui o cátion hidrônio, que é o nosso primeiro reagente, mais o ânion hidróxido, formando a água. A taxa de desenvolvimento ou velocidade dessa reação é expressa por. Então, a taxa de desenvolvimento vai ser igual a constante vezes a concentração do cátion hidrônio elevado ao seu coeficiente, como aqui é 1, eu nem preciso colocar, vezes a concentração do ânion hidróxido elevado ao seu coeficiente, como aqui é 1, eu também não preciso colocar. Como é que eu posso ler essa expressão? Então, a taxa de desenvolvimento da reação de formação da água é proporcional ao produto de uma constante que só depende da temperatura pela concentração em quantidade de matéria do cátion hidrônio elevada à primeira potência e pela concentração em quantidade de matéria do ânion hidróxido também elevada à primeira potência. Aqui um exemplo, o exercício 1. Considere a seguinte reação elementar. Então, aqui eu tenho cloreto de hidrogênio formando o gás hidrogênio mais o cloreto. Escreva a equação de velocidade dessa reação. Então, como é que vai ser a equação da velocidade? Vai ser igual a constante vezes a concentração, esse colchete aqui, ele indica concentração. A concentração de quem? Do reagente. Quem é o reagente? O cloreto de hidrogênio. Elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que aqui no caso é 2. Então, aqui vai ser elevado a 2. Bem simples. Letra B. Por meio de experiências, a velocidade dessa reação de decomposição do gás cloreto de hidrogênio e a concentração desse reagente em temperatura constante de 25 graus Celsius foram anotadas na tabela abaixo. Então, nós temos aqui 4 experimentos. Experimento 1, onde a concentração em mol por litro do cloreto de hidrogênio foi 0,1 e a velocidade foi 1,01 vezes 10 a menos 3. No experimento 2, a concentração foi 0,2 e a velocidade 2 vezes 0,2 vezes 10 a menos 3. No experimento 3, concentração 0,4, velocidade 4,04 vezes 10 a menos 3. Então, você já pode observar que a velocidade e a concentração estão aumentando proporcionalmente. Experimento 4, 0,6 a concentração e 6,06 vezes 10 a menos 3 a velocidade. Com base nisso, determine a constante de velocidade característica dessa reação na temperatura mencionada. Então, qual é a
nós temos aqui a velocidade igual a constante vezes a concentração de HCl elevado ao quadrado. Essa é a equação da velocidade dessa reação. Vamos aqui substituir agora os valores que eu tenho. Eu não tenho o valor da constante, porque é o valor que eu preciso saber. Então, eu vou aqui já isolar ela, que vai ser igual a quem? A velocidade sobre a concentração. Então, a constante vai ser... Vou pegar aqui o valor do experimento 1. O valor da velocidade, 1,01 vezes 10 a menos 3. O valor da concentração, 0,1. Então, vai ficar 1,01 vezes 10 a menos 3 dividido por 0,1, que dá quanto? 1,01 vezes 10 a menos 2. Vou cortar aqui, ó. Vou cortar mol com mol, litro com litro, e vai restar apenas minuto a menos 1, certo? Então, a constante é igual a 1,01 vezes 10 a menos 2, minuto a menos 1. Então, por que eu peguei o valor do experimento 1? Ia dar o mesmo se eu pegasse o valor do experimento 2 ou do 3? Então, para resolver isso, nós podemos utilizar os dados de qualquer uma das experiências que o valor obtido será o mesmo. Mas e se a reação não for elementar? Então, nós vamos ver agora quando é que uma reação não será elementar. Vejamos um exemplo. Nós temos aqui 2NO formando N2O2. Esse daqui é o nosso reagente e esse aqui é o nosso produto. A equação da velocidade dessa reação é dada por velocidade é igual a constante vezes a concentração do reagente elevado ao quadrado, porque o coeficiente aqui é 2. Isso significa que, em todos os casos, o expoente da concentração do reagente será exatamente igual ao seu coeficiente na reação? Não. Isso só aconteceu nesse caso, porque se trata de uma reação elementar. Isso vai acontecer quando nós temos uma reação elementar, ou seja, é uma reação que ocorre numa única etapa, sem compostos intermediários. Nos casos em que a reação não for elementar, os expoentes devem ser determinados experimentalmente. Mas como isso é feito? E como é possível saber se a reação é elementar ou não? Vamos considerar aqui outra reação. Então, nós temos aqui outra reação, onde nós temos dois reagentes, o óxido de carbono e o dióxido de nitrogênio. Digamos que um cientista realizou essa reação diversas vezes, alterando a concentração dos reagentes de formas diferentes, mas mantendo a temperatura constante. Então, observem que a temperatura manteve-se constante. Isso é muito importante. Ele obteve os seguintes dados. Então, vamos ver aqui. Ele fez 3 experimentos. Aqui nós temos a concentração dos reagentes e aqui nós temos a velocidade da reação, em mol por litro por segundo. Então, no primeiro experimento, a concentração de NO2 foi 0,1, de CO 0,1. A velocidade da reação, 5,0 vezes 10 a menos 2. No segundo experimento, a concentração de NO2, 0,1. A concentração de CO, 0,2. E a velocidade da reação, 5,0 vezes 10 a menos 2. Então, o que nós já podemos observar aqui?
podemos observar que a concentração do óxido de carbono dobrou, a concentração dobrou aqui, ó, 2 vezes. A concentração do NO2 permaneceu constante, ficou constante. E o que aconteceu com a velocidade? A velocidade ficou constante. Portanto, o expoente dessa substância é zero. Por que o expoente dessa substância aqui, do CO, vai ser zero? Porque eu alterei a concentração dele e a velocidade ficou na mesma. Então, isso quer dizer que ele não vai importar para a nossa reação. Então, o expoente dele vai ser zero, porque qualquer número elevado a zero é igual a 1. Então, o óxido de carbono, ele não participa da equação da velocidade da reação. Por que ele não participa? Porque nós já podemos observar aqui no experimento 1 e 2 que eu alterei a concentração dele e a velocidade permaneceu constante. Então, ele não participa da minha reação, da velocidade da minha reação. Agora vejamos o que acontece do segundo experimento para o terceiro experimento. Então, no segundo experimento, a concentração de NO2 0,1, a concentração no terceiro experimento 0,2. Do óxido de carbono, concentração no segundo experimento 0,2 e 0,2. A concentração não alterou. E aqui no dióxido de nitrogênio, a concentração dobrou. Então, aqui a concentração aumentou em 2 vezes. E aqui a concentração ficou constante. O que aconteceu com a velocidade da reação? A velocidade da reação quadruplicou. Passou de 5 vezes 10 a menos 2 para 20 vezes 10 a menos 2. Então, a velocidade da reação quadruplicou. Assim, o expoente da concentração dessa substância aqui, do dióxido de nitrogênio, na equação da velocidade das reações é igual a 2, porque eu vou ter aqui 4 dividido por 2, 2. Então, eu descobri a partir desses experimentos quem participaria da equação da velocidade e qual seria o seu expoente. Então, descobrimos qual é a equação da velocidade dessa reação. Velocidade é igual a constante vezes a concentração de NO2 elevado a 2. Porque nós descobrimos aqui que ela vai ser elevado a 2. Veja que nesse caso, o expoente na equação não foi igual ao coeficiente na reação. Porque o coeficiente aqui era 1 e aqui nós temos 2. Portanto, podemos concluir que essa reação não é elementar. Depois de verificar experimentalmente a lei da velocidade, o cientista deveria então sugerir um mecanismo que explicasse essa reação, ou seja, ele deveria propor um conjunto de etapas coerentes com os dados experimentais desse processo. Então, foi proposto o seguinte mecanismo. Etapa 1, no caso aqui é a etapa lenta, onde eu tenho NO2 mais NO2 formando NO3 mais NO. Etapa 2, que é a etapa rápida, tenho aqui NO3 mais CO formando CO2 mais NO2. E a equação global, como é que eu formei aqui essa equação global? Eu vou cortar os iguais que estão em lados opostos, não é? Então, eu vou cortar aqui NO2 com NO2
Vou cortar aqui, ó, NO3 com NO3 e vou colocar na equação global o que restou. O que foi que restou? CO, NO2, CO2 e NO. Veja que a lei da velocidade experimental coincide com a etapa mais lenta. Por quê? Quem é que nós temos lá na nossa lei da velocidade? Nós temos a constante vezes a concentração de NO2 elevado ao quadrado. Qual é o reagente que eu tenho aqui na minha etapa lenta? NO2. Então, observem que o reagente que eu utilizei foi o que estava aqui na etapa lenta. Isso nos mostra que, em qualquer mecanismo, a etapa determinante da taxa de desenvolvimento de uma reação será sempre a etapa lenta. Então, a etapa lenta é a etapa determinante. Ou seja, a taxa de desenvolvimento da reação global será proporcional apenas às concentrações dos reagentes que participarão da etapa lenta. Então, por hoje é só. Na próxima aula, nós vamos continuar falando sobre reações não elementar e dar alguns exemplos, ok? Então, bons estudos